Nessa aula, nós abordaremos a carcinogênese. Introduzir um pouco sobre os conceitos de biologia molecular, o dogma central, as hallmark of cancer, que são os princípios que gerenciam a célula neoplásica, as bases moleculares do câncer hereditário e esporádicos, os modelos de carcinogênese, a epigenética do câncer e os fatores ambientais modificadores. Não há dúvida que o oncologista do século XXI deve entender um pouco de biologia molecular do câncer, da carcinogênese, naturas genéticas e painéis genéticos, epidemiologia, atuação na comunidade, prevenção primária do câncer de forma holística, diagnóstico complementar, oncologia de precisão, princípios da cirurgia segura, como o projeto Acerto, que deve ser conhecido por todos os médicos, tratamento sistêmico do câncer, análise crítica da literatura, radioterapia, aconselhamento genético, inclusive aconselhamento genético faz parte agora das diretrizes do curso de medicina, ou seja, que o médico tem a habilidade de fazer aconselhamento genético, ou seja, na história clínica, é importante que ele obtenha a história familiar de câncer naquela família, para que possa orientar que aquele paciente receba um aconselhamento genético de forma adequada. Então, essa é uma capacidade do médico segundo as diretrizes novas do currículo do curso de medicina no Brasil. Conhecer um pouco de usuários e educação médica continuada, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, para o ano de 2020, quase 700 mil novos casos de câncer no Brasil. Importante, primeiro, essa grande diferenciação aqui, que é uma pergunta que os pacientes sempre chegam no consultório. Doutor, na minha família não tem nenhum caso de câncer. Então, esse é o habitual. 70% dos pacientes que chegam no nosso consultório com diagnóstico de câncer não tem história familiar, que são os cânceres esporádicos. Portanto, 70% dos tumores são cânceres esporádicos, em que há uma mutação em um gene, né? Ocorre uma mutação genética que acontece no paciente e que não foi herdada numa célula somática. Então, a primeira característica do tumor é que ele acontece nos pacientes geralmente acima dos 40, 50 anos de idade, ou seja, ele tinha uma certa predisposição e que ao longo da sua vida, que ele foi exposto a fatores de risco, radiação ionizante, tabagismo, falta de atividade física, alimentação inadequada, etc., levou à mutação dos dois alelos de um determinado gene, que levou ao surgimento do câncer. Então, 70% dos tumores ocorrem nas células somáticas, são os tumores esporádicos. Por outro lado, em torno de 10% dos tumores são hereditários, em que ocorre uma mutação nas células germinativas, seja no óvulo ou no espermatozoide, e essas mutações serão transmitidas para os descendentes. Então, eles já nascem com uma cópia do alelo do determinado gene alterado. Por exemplo, no síndrome hereditária do câncer de mama, ovário e pâncreas, ele nasce com uma cópia, por exemplo, do gene BRCA1 já alterada. Então, ele precisa de mais um evento, ou seja, alterar outra cópia do alelo desse gene para que ocorra o disparo da cadeia carcinogênica. Por isso, os pacientes com câncer hereditário, com mutações na célula germinativa, ocorrem numa idade precoce, habitualmente antes dos 40, 50 anos de idade. Então, essas já são as duas grandes diferenças. A maioria dos cânceres são esporádicos e ocorre numa idade depois dos 40 e 50 anos. 10% ou um pouco menos ou um pouco mais acontece antes dos 40, 50 anos de idade e são transmitidas para as gerações futuras. Em torno de 10 a 15% dos tumores são os tumores familiares, síndromes familiares, que são famílias que têm casos de câncer na família, mas que você não consegue estabelecer uma herança mendeliana, não tem mutações de alta penetrância identificadas neste momento atual do conhecimento científico, mas este é um conhecimento em evolução.
De uma forma bastante simplista, aqui nós mostramos uma diagrama da mama e como ocorre o desenvolvimento desse tumor. Então, aqui está o tumor primário, ou seja, aquela célula que perdeu o controle da sua divisão normal, seja por uma mutação herdada, quando se trata de um câncer hereditário, seja uma mutação numa célula somática que ocorreu quando a mutação é hereditária, todas as células carregam aquela mutação. Quando é assomática, não, só a célula daquele órgão que tem aquela mutação. Então, ocorreu aqui a mutação numa célula somática ou hereditária, que todas as células carregam a mutação. Há uma perda desse controle, essa célula ultrapassa a membrana basal e pode atingir a corrente sanguínea ou a corrente linfática, que ele estabelece uma conexão através de novos vasos, chamado angiogênese, e aqui uma linfogênese. Então, há uma estabilização dessa conexão sistêmica e essas células começam ou ir para um órgão à distância ou ir para os linfonodos regionais. No caso específico de câncer de mama, que para a axila, para a região supraclavicular ou para a mamária interna. E o câncer é uma doença genética. Isso não é a mesma coisa que hereditário, como visto anteriormente. Genético quer dizer que todo câncer tem que ter alterações genéticas, e geralmente são várias mutações cumulativas ao longo do tempo que levam ao surgimento do câncer esporádico. No câncer hereditário, geralmente tem uma mutação específica que é a que dispara o evento carcinogênico. E o que é o gene? O gene é um pedaço do DNA que é capaz de sintetizar um produto funcional, uma proteína ou um RNA. Então, esse é o conceito do gene. Aí nós temos genes que são pequenos, genes grandes, e aí nós temos em torno de 20 a 25 mil genes funcionantes no nosso genoma. Três conceitos são fundamentais para a compreensão de forma simplista do evento carcinogênico. Um é o proto-oncogênio, que são os nossos genes selvagens que estão no nosso organismo, que são responsáveis pela maquinaria celular funcionar normalmente. Eles codificam as proteínas para que exerçam cada célula a sua função. Quando esse oncogênio é mutado, ele se transforma no oncogênio. Quando esse proto-oncogênio é mutado, ele se transforma no oncogênio, que é aquele gene alterado que vai fazer com que a célula saia da sua divisão habitual e perca esse mecanismo de checagem, de perda da sua divisão celular normal. E o gene supressor do tumor também são genes existentes no nosso genoma e que estão relacionados com a supressão do evento neoplásico. Quando eles estão não mutados, eles são capazes de levar, por exemplo, uma célula à apoptose. Aquela célula se alterou, ele identifica que aquela célula está alterada e é capaz de induzir a degradação daquela célula, a morte daquela célula, evitando que ela se torne uma célula imortal. Quando ele está mutado, essa perda do controle é perdida e essa célula pode levar a uma proliferação desordenada e levar na formação tumoral. Esse conhecimento aumentou rapidamente a partir da década de 50, quando o Watts e o Crick desvendaram a estrutura da dupla hélice do DNA juntamente com Rosalind Frank e que estabeleceram essa estrutura do DNA. A partir de então, esse conhecimento ele tem evoluído rapidamente e culminou na década de 90 com o sequenciamento do genoma humano. Eles descreveram o dogma central, né, e começou-se a entender a hereditariedade como uma sequência muito simples de letras do seu DNA, né, de sequências de nucleotídeos, adenina, timina e guanina, citosina, que estão contidos no nosso núcleo. Essa célula, quando se divide, esse material ele é duplicado e cada célula filha tem o mesmo material genético. E esse material ele é capaz de levar todas as funções do nosso organismo através de quê?
da transcrição dessa informação que está no núcleo, que vai para o do citoplasma através do RNA mensageiro, que vai para os ribossomos, onde vai levar a tradução para a formação das proteínas, que em última análise as proteínas são que irão determinar a função celular. O nosso DNA em cada célula ele é igual, mas através da ativação de determinados segmentos daquele DNA, de determinados genes, ele vai exercer funções diferentes. Então, o DNA que tem na célula pancreática é o mesmo que tem na célula da boca. Por que produz no pâncreas uma coisa e na cavidade oral outra? Porque isso já está determinado no nosso código, qual é a função daquela célula, que determinado órgão ele vai ativar determinados genes, enquanto em outros órgãos determinados genes que vão produzir proteínas diferentes para exercer funções diferentes. Então, isso é o dogma central. Então, nós temos em torno de 20 a 25 mil genes funcionais que vão levar a transcrição de 150 mil transcritos, que vão levar cerca de 1 milhão de proteínas e que, em última análise, levam a 2.500 substâncias que são responsáveis pelo metabolismo, que é o que nós chamamos de metabolômica, que é o estudo das drogas, é o estudo das moléculas que vão ser as vetoras celulares. Então, isso é um conhecimento em evolução também. De forma simplista, o câncer é uma doença que altera o ciclo celular normal. Então, o normal é que a célula se divida e conserve o seu material genético. O câncer é uma perda desse mecanismo. Então, a divisão celular ela acontece com estas fases bem conhecidas. No momento em qualquer uma dessas fases acontece uma desregulação em que foge do seu mecanismo normal de divisão, acontecem mecanismos de checagem. Então, esses mecanismos de checagem têm a função de fazer com que essa célula volte a se dividir normalmente no seu ritmo do ciclo celular. Ou ela consegue consertar, ou ela induz essa célula a uma degradação, uma morte celular. Quando isto não é possível, pode ocorrer o evento neoplásico. O P53 é um gene relacionado um gene relacionado a uma proteção do nosso genoma. Boa parte dos tumores tem mutação nesse gene e ele está relacionado à regulação da proliferação celular, seja através do próprio ciclo celular, reparo do DNA, apoptose, diferenciação e angiogênese. Portanto, ele é um dos genes mais estudados em termos de carcinogênese. E o que acontece, o que leva a essa mutação? Então, eu posso herdar, são as mutações hereditárias, em torno de 10% dos cânceres são desta forma, e aí nosso corpo, todas as células contêm essa mutação, ou posso ter uma mutação que aconteceu em um determinado órgão. E aí estão os principais fatores que levam à alteração do nosso DNA. Luz solar, cigarro, radicais de oxigênio, radiação, agentes antitumorais, ou seja, a própria quimioterapia pode levar ao surgimento de câncer, poluição do meio ambiente, mutagênios químicos em processos inflamatórios. Isso pode levar a uma mutação que pode levar a uma perda do controle do ciclo celular, perda dos mecanismos de checkpoint, de checagem do ciclo celular e ao surgimento do câncer. Por outro lado, o fato de um paciente que tem um câncer hereditário, por exemplo, que representa 10% dos casos, ter uma mutação que aumenta o risco de câncer numa idade precoce, não significa dizer que ele não possa modificar esse seu risco. Isso é estudado pela epigenética, ou seja, está acima da genética. A epigenética são alterações na expressão gênica decorrente de alterações do nosso material genético em que não há uma alteração das sequências nucleotídicas. Ou seja, as nossas sequências, adenina, timina, guanina, citosina, elas vão estar
estabilizadas. Porém, alterações na sua estrutura do DNA, principalmente das histonas, como metilação, acetilação, ubiquitinação, sumolização, etc., podem alterar a expressão gênica e isso pode ser alterado com a nossa interação com o meio ambiente. Por isso, os doentes que herdam a mutação genética, se eles adotam um estilo de vida saudável, eles podem ter uma menor incidência de câncer. Baseado nisso, na epigenética, alteração da expressão gênica por essas interações com o meio ambiente. Aqui estão os principais tipos de mutações, sejam mutações de um único par de base, como silenciosa, em que não há uma alteração do aminoácido, ou seja, eu troquei aqui apenas uma letra e não trocou o aminoácido. Posso ter uma troca de uma letra com a troca do aminoácidos e pode ter o que nós chamamos uma mutação com código de término prematuro, ou seja, aquela mutação aconteceu e a tradução da proteína não aconteceu mais. Ele veio aqui, traduziu o primeiro aminoácido, ou seja, o códon ACA produziu este aminoácido, o códon ATG produziu esse aminoácido, mas aqui foi trocado a base nitrogenada e gerou um stop codon, ou seja, um códon de parada. A partir daqui, essa proteína não é mais traduzida, ou seja, ficou uma coisa sem sentido. E isso é uma mutação significativa que pode levar ao surgimento do câncer. E nós podemos ter a inserção de uma base, a perda de uma base ou a inserção de uma sequência inteira, que também são mutações que podem levar ao surgimento do câncer. Aqui estão representados os mecanismos de reparo do DNA, ou seja, quando esse ciclo celular está acontecendo na duplicação do DNA, vários erros podem acontecer. E esses erros, existem mecanismos para tentar repará-lo. Seja uma incisão, um reparo por incisão de base, ou seja, há uma base alterada, ele vai lá e repara aquela base. Pode ser uma incisão de nucleotídeo, colocando um nucleotídeo normal, um reparo por recombinação homóloga ou por recombinação ou por mismatch repair. Então, existem vários mecanismos de reparo do DNA para que essa célula volte, para que esse DNA seja reestabelecido a estrutura original, ou pelo menos próximo do original, que leve essa célula a cumprir as suas funções e não leve ao surgimento do câncer. De forma simplificada, essas são as etapas da carcinogênio para a iniciação, que há uma alteração do DNA, portanto, irreversível, uma alteração do genoma. A promoção seria a estimulação da proliferação daquela célula que foi iniciada na primeira fase. E a progressão, que quando nós já temos histologicamente a neoplasia já expressa, que nós temos a neoplasia, invasão e metástase. E as manifestações clínicas quando o tumor se torna clinicamente detectável. Em 71, o Dr. Knudson foi quem estabeleceu a hipótese de 2 eventos, em que há necessário para que ocorra o desenvolvimento do câncer a mutação das duas cópias do gene, ou seja, dos 2 alelos. E a gente sabe que hoje nem sempre isso é necessário, você pode ter tumores que desenvolvem mesmo com heterozigose, ou seja, com mutação de apenas uma cópia, mas no geral acontece a cópia dos 2 genes. Em 71, ele fez um modelo estatístico com retinoblastoma e observou que os tumores hereditários sempre tinham esses 2 eventos. Em 2003, portanto há 17 anos, esse trabalho seminal publicado por esses autores que identificaram uma célula tumorigênica em câncer de mama. Um experimento bastante interessante. Esse estudo é um estudo que mudou um pouco a maneira da compreensão do câncer de mama, em que eles fizeram um modelo experimental de câncer de mama em ratas que estavam imunossuprimidas, e eles observaram que apenas uma pequena porção de células foram capazes de formar novos tumores. E foram capazes, portanto, de identificar 2 subpopulações celulares baseadas em marcadores de superfície celular. E viram que as células tumorigênicas elas eram CD44 positivo e CD24 negativo. E que menos de 100 células
com estas características eram capazes de levar à formação de tumores nestas ratas. Enquanto que células injetadas mesmo aos milhões com o outro fenótipo de CD24 positivo não levavam ao desenvolvimento do câncer neste mesmo grupo de ratas. Essas células tumorigênicas, portanto, deram origem a novas células com mesmos fenótipos e também fenótipos diferentes. E aí elas foram denominadas de células tumorigênicas, ou iniciadoras de tumor, ou células stem cell relacionadas ao câncer. E essa foi, a partir de 2013, essa teoria começou a ser estudada por vários outros pesquisadores e confirmada que essas células iniciadoras do câncer, ou stem cell oncológicas ou carcinogênicas, podem ser realmente a base do surgimento da neoplasia, não só de mama, mas de todos os tumores. Esses são as fotos originais do estudo. Outro artigo seminal é esse de 2000, portanto há 20 anos, do Dr. Robert Weinberg e do Dr. Douglas Hanahan, em que publicaram os Hallmark of Cancer, que são exatamente o que leva ao surgimento do câncer. Quais são as características que essa célula deve adquirir para que ocorra o evento neoplásico? Então, ela tem que ter uma capacidade de autossustentação de crescimento. Aumentam os sinais de insensibilidade aos fatores anticrescimento. Tem a capacidade de invadir e de metastatizar. Uma capacidade ilimitada de replicação, um angiogênese sustentado e a capacidade de evadir-se dos mecanismos de controle, da degradação celular que nós comentamos anteriormente. Então, aquela célula que sai do seu mecanismo de divisão celular normal, no ciclo celular, e que os mecanismos de checkpoint não são capazes de reorganizar essa célula para que o seu ciclo celular volte ao normal, elas tendem a ser degradadas por um evento chamado apoptose, que é essa morte dessa célula de forma programada por esse mecanismo de controle. Então, quando ela sai desse mecanismo de apoptose, é também uma das características da célula neoplásica. Então, essa é a maneira de ver a capacidade dessa célula neoplásica realmente de fugir de todos esses mecanismos. Em 2011, eles republicaram, ampliado os Hallmark of Cancer e chamaram isso de a próxima geração, em que eles incluíram outras características, como a destruição, né, dos mecanismos imunológicos, isso combinou com a imunoterapia, os processos inflamatórios, seja a promoção pelo tumor de processos inflamatórios, a instabilidade genômica e a desregulação metabólica da célula do ponto de vista energético. Então foram acrescentadas mais essas características da célula neoplásica. Portanto, ela tem a capacidade de reprogramar ou modificar o metabolismo celular, com o objetivo de manter essa proliferação celular sustentada ad eternum, a capacidade de evadir do sistema imune, sobretudo os linfócitos T e B, macrófagos e células natural killer, a instabilidade genômica levando à proliferação tumoral, que a gente chama de drive tumor progression, exatamente acontecer aquela mutação seminal que vai fazer com que várias outras mutações aconteçam e essa célula, realmente, esse tumor, seja o que nós chamamos de tumores policlonais. E também a resposta inflamatória inadequada das células imunes inatas, que agem na inflamação e cicatrização das feridas. Outro conceito importante é a transição epitélio-mesênquima no câncer, ou seja, como é que isso acontece. Esse é um mecanismo extremamente complexo, que só para simplificar isso de uma maneira simplista. Então, quando o tumor ele se desenvolve, ele conseguiu fugir da apoptose, dos mecanismos imunológicos, né? Ele conseguiu alterar suas vias metabólicas, e aí ele começa a crescer e começa a se desgarrar do seu sítio primário, através da angiogênese, da linfogênese. E aí ele cai na corrente sanguínea. Só que, para ele sair do seu tumor primário
para entrar no vaso, ele tem que sair dessa forma epitelial, mesenquimal, através de metaloproteinases que são produzidas aqui para destruir e conseguir adentrar a corrente sanguínea. Então, no momento que ele passa dessa forma tumoral para a forma mesenquimal, ele cai na corrente sanguínea e aí ele precisa, para colonizar outros órgãos à distância, por exemplo, fazer evoluir com metástase, fazer uma transição ao contrário. Aqui é epitelial mesênquima, aqui seria essa célula que se transformou numa célula mesenquimal. Ele tem que fazer uma transição para a célula epitelial. Portanto, a célula neoplásica é uma célula extremamente inteligente, versátil, que ela é capaz de sofrer todas essas modificações para colonizar órgãos à distância e, em última análise, é quem vai levar o paciente ao óbito. Então, a compreensão do mecanismo epitélio-mesênquima pode representar também oportunidades terapêuticas em ação neste momento da carcinogênese. Portanto, a carcinogênese é um mecanismo complexo. A teoria da célula-tronco explica a diversidade do tumor, ou seja, aquele modelo de que a célula pode... existe um grupo específico de células que se diz que ocorre no tumor, que são responsáveis pelo surgimento daquele tumor e depois se torna policlonal. A transição do epitélio mesênquico é um conhecimento em evolução que pode representar alvo terapêutico no futuro. A carcinogênese com certeza tem implicações terapêuticas que vão evoluir cada vez mais. A epigenética é importante que a gente incorpore isso também, tanto do ponto de vista terapêutico quanto de prevenção. E o que a gente espera é que surjam novas terapêuticas baseadas na evolução desse conhecimento, né? E o estudante de medicina e o médico generalista devem ter conhecimentos básicos sobre a carcinogênese. Espero que tenham gostado desta apresentação e, se tiverem gostado, compartilhe com seus colegas e informe sobre o nosso curso básico de oncologia para médicos, estudantes de medicina, profissionais de saúde e profissionais da área médica. Um abraço a todos.